Prosseguindo então aqui, serão encaminhadas mensalmente até o dia 10 do mês subsequente ao Instituto de Identificação Ricardo Gilberto Daunt, IRGD, e à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, através da CRC, os dados de todos os óbitos registrados. Serão enviadas à Central de Informação de Registro Civil até 10 dias da realização do ato as informações referentes aos registros, bem como suas alterações conforme acima disciplinado. Então, registrei um óbito, tem até 10 dias para comunicar a CRC. Registrei um nascimento, fiz um casamento, sempre eu tenho até 10 dias para registrar a informação na CRC. Então, registro o nascimento e alimento a CRC. Normalmente, como medida de eficiência, a gente já pratica no ato e no mesmo dia já informa, alimenta a CRC, justamente porque se alguém quiser pesquisar, já é possível solicitar a certidão. Serão encaminhados ao INSS em um dia útil. Olha só que prazo curto. Pelo Sistema Nacional de Informação do Registro Civil, SIRC, ou por meio que venha a substituí-lo, a relação 2. Nascimentos, natimorto, casamento, óbito, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Ou seja, de preferência eu já pratico esse ato em um dia útil, justamente para que a CRC, de módulo integrado, possa reencaminhar essa informação para o INSS. Justamente para cortar, por exemplo, um eventual benefício. A pessoa morreu, comunicando a CRC, ela comunicando ao SIRC, o benefício já muito provavelmente vai ser cortado. Para os registros de nascimento de natimorto, constarão das informações obrigatoriamente a inscrição do CPF, sexo, a data e o local do nascimento do registrado, bem como o nome completo, o sexo, a data e o local de nascimento e a inscrição de CPF da filiação. Para os registros de casamento e óbito, constarão das informações obrigatoriamente também o CPF, o sexo, a idade, o local de nascimento do registrado, bem como, a caso disponíveis, os seguintes dados. Então, o CPF, o sexo, a data, o local de nascimento do registrado são obrigatórios, tá bom? Resumindo, sempre tem que constar o CPF. E caso esteja disponível a informação, os seguintes dados. Número perante o Programa de Integração Social PIS, PASEP, número do NIT, da carteira de trabalho, número do benefício previdenciário assistencial se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS, número do registro da carteira de identidade respectivo órgão emissor, número do título de eleitor, número da série da carteira de trabalho e previdência social CTPS. No caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês, deverá o titular do cartório de registro civil das pessoas naturais comunicar esse fato ao INSS até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, tem que comunicar ao INSS sempre, tá? Um dia útil da prática do ato, ou se não tiver nada, até o 5º dia útil do mês subsequente. O descumprimento de qualquer obrigação aqui imposta e o fornecimento da informação inexata sujeitarão o oficial de registro civil das pessoas naturais, além de outras penalidades previstas, a do artigo 92 da Lei 8212 de 91 e a ação regressiva proposta pelo INSS em razão dos danos sofridos. Por isso que no meio notarial e registral a gente fala que no início do mês, como diz, é puxado, né? É mais trabalhoso, justamente porque tem as comunicações de Sinoreg, tem as comunicações do mês anterior para todos esses órgãos, os prazos são curtos, então é importante, assim que virar o mês, já produzir logo essas comunicações para evitar problema. É facultativa a manutenção de pastas para arquivamento de leis e atos oficiais municipais. Será gratuita a consulta das leis e atos a qualquer interessado. Os oficiais de registro civil deverão atender os pedidos de certidão feitos na via postal, telegráfica, eletrônica ou pela CRC, desde que satisfeitos os emolumentos, sob as penas da lei. Ou seja, eu sou obrigado a atender qualquer pedido, por telefone, por e-mail, pela CRC. Então, a parte tem a opção de escolher a maneira que ela deseja. Vamos agora para a seção 3 do nascimento. O nascimento será dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar de residência dos pais. Então, não é qualquer local que a pessoa pode registrar o nascimento, é só no local do parto ou da residência dos pais. Eventual divergência entre o endereço da residência da genitora constante na DNV e declarado no momento do registro poderá ser sanada mediante a apresentação do comprovante de residência ou da declaração a ser arquivada em conjunto com a DNV. Constou erradamente na DNV
que é a declaração de nascido vivo, de que ela mora na cidade X. Mas esse dado, então, ele não é absoluto. Mediante uma apresentação de um comprovante de residência ou uma declaração que fica arquivada junto com a DNV, nesse caso, então, é possível praticar o ato. Lembrando que no registro civil a competência ela é territorial, tá bom? Os registros fora do prazo serão efetuados no registro civil das pessoas naturais do local da residência do interessado. Então, primeiro, é local do parto ou residência dos pais. Ultrapassou o prazo, seria o registro tardio, é então na residência do interessado. A emissão da certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizam parto deve obedecer ao disposto no provimento 13 do CNJ. A obrigação de fazer a declaração de nascimento é conjunta do pai e da mãe, os quais poderão realizar a declaração isoladamente, observados os prazos legais. Havendo a apresentação da DNV, a obrigação de declarar o nascimento poderá ser feita por qualquer dos legitimados indicados no artigo 52. Por lei, a obrigação de registrar o filho é do pai ou da mãe. Mas se tiver com a DNV na mão, via amarela, é possível que qualquer pessoa compareça ao cartório e assim declare o nascimento. Em caso de natimorto, é facultado o direito à atribuição do nome. O registro será efetuado no livro C auxiliar, com o índice no nome do pai ou da mãe, dispensado o assento de nascimento. Então, o registro da pessoa que nasceu morta já ocorre no livro próprio, C auxiliar. Se a criança chegou a respirar, morrendo na ocasião do parto, serão feitos necessariamente no mesmo registro civil das pessoas naturais 2 assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e remissões recíprocas. Então, se ela nem chegou a respirar, C auxiliar. Se ela chegou a respirar, ela tem que ser registrado o nascimento e em seguida o óbito, porque inclusive ela recebe, por exemplo, uma herança e transmite no momento seguinte. Se ela é natimorto, ela não chegou a respirar, ela sequer, por exemplo, herdou algum bem. Então isso tem total diferença se o livro no C auxiliar nem respirou. Se ela nasceu, registra no livro A e morreu, registra no livro C. O oficial deverá evitar registro suscetível de expor ridículo seus portadores. E se houver insistência do interessado, submeter o caso ao juiz corregedor permanente, independentemente de cobrança de qualquer emolumento. O oficial de registro civil poderá orientar os pais acerca da conveniência de acrescer mais de um sobrenome ao prenome dos filhos, a fim de evitar prejuízos à pessoa em razão da homonímia. Então, quer colocar só o sobrenome do pai, que é Silva, então, João da Silva. Nesse caso, é recomendável que coloque o nome da mãe também, para que evite homonímia. Com relação ao registro com o nome que possa vir a expor ridículo, o direito é sempre dos pais, então a ideia é sempre que haja o prestígio a essa autonomia da vontade, salvo se for um caso que realmente o oficial entenda, pela insistência do interessado, ele quer daquela maneira e o oficial entenda que vai atingir a dignidade daquela criança, de forma então que o caso é submetido ao juiz corregedor permanente, independente de cobrança de custa, para que ele decida sobre a questão. Poderão ser adotados o sobrenome do pai ou da mãe, e em ambos, ou seja, pode ser o nome do pai, pode ser só o nome da mãe, ou pode ser de ambos, em qualquer ordem permitida a intercalação. No caso de gêmeos, o oficial deverá declarar no assento especial de cada um a ordem do nascimento. Os gêmeos que tiverem prenome igual deverão ser escritos com duplo prenome ou nome completo diversos, de modo que possam distinguir-se. A mesma regra será aplicada aos irmãos a que se pretende dar o mesmo prenome. Então, se for um irmão, João, aí teria que ser João Vitor, e o outro não pode ser João Vitor, então teria que ser João Augusto, por exemplo. Então, nesse caso, é possível, porque não vai haver homonímia. Se não pode ficar igual o nome de 2 irmãos. A mudança de nome, após o decurso do prazo de 1 ano da maioridade civil, está sujeita à apreciação judicial arquivando-se o mandado ou procedimento extrajudicial publicando alteração na imprensa. Veja-se que aqui a norma está desatualizada. Pela Lei 6.573, é a qualquer momento. E aqui ainda está o prazo de 1 ano. Depende, então, de como vai vir na prova. Entende-se como publicação pela imprensa qualquer feita aquela da própria sentença, nela devendo ser mencionado o nome constante do registro e aquele que passa a ser adotado por força da decisão. O registrado no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, independente de justo motivo, é aqui que eu digo que está desatualizado, que pode ser a qualquer momento, poderá pessoalmente, por procurador bastante, requerer alteração de seu nome e de seu registro de nascimento perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, detentor do seu assento, e aquele que melhor convier ao requerente. Então, ou aquele ou qualquer outro melhor que convier. Sendo nesse último caso, deverá
ser encaminhado ao oficial competente as expensas do requerente por meio da CRC, sem necessidade de audiência do Ministério Público e autorização do juiz corregedor permanente. Então, por exemplo, suponhamos aí fui registrado em Belém, hoje moro no interior do estado de São Paulo. Dessa maneira eu posso ir lá no próprio cartório que fui registrado e requerer essa alteração, ou eu posso ir na minha localidade e eles irão enviar pela CRC, paga essas despesas pelo requerente. Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto ao desejo real da pessoa requerente, o oficial fundamentadamente recusará a retificação. A averbação da alteração do nome conterá obrigatoriamente os números do documento como RG, CPF, ICN, que é a Identificação Civil Nacional, e título de eleitor do registrado, dados esses que deverão constar de todas as certidões. Após a averbação, a serventia deverá promover a publicação da alteração do nome na imprensa, preferencialmente no mesmo veículo que publicam os proclamas do casamento, mencionando o nome constante. Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício do registro civil, no qual se processou a alteração, as expensas, então, custa da pessoa requerente, comunicará ao oficial aos órgãos, então, oficialmente expedidores de RG, ICN, CPF e passaporte, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral, preferencialmente por meio eletrônico. Os prenomes são definitivos e somente serão admitidas retificações e alterações nos seguintes casos: erro evidente, erro gráfico, alteração imotivada, alteração de nome de pessoa transgênero, exposição de seus portadores ao ridículo, substituições ou acréscimos de apelidos públicos notórios e alteração em razão da proteção à testemunha. Será imprescindível decisão judicial nos casos da linha D, E e F. Então, só pode ser por decisão judicial exposição ao ridículo, substituição ao apelido público notório e alteração em razão de programa de proteção à testemunha. Antes, a vigência, então, da imutabilidade do nome. E hoje esse nome é uma imutabilidade relativa. A pessoa pode mudar, sim, em algumas condições, principalmente quando atinge o direito à identidade e autonomia dela. Não pode ocorrer de uma maneira abusiva, então o oficial também tem que ter cuidado. O assento de casamento deverá conter dia, mês, ano, lugar e hora certa ou aproximado do nascimento, sexo do registrando, o fato de ser gêmeo quando assim tiver acontecido, o prenome e sobrenome da criança. Os prenomes e sobrenomes, naturalidade, profissão, a identidade da genitora do registrando em anos completos, na ocasião do parto. Então tem que colocar quantos anos a pessoa tinha na ocasião do parto. E o domicílio ou residência dos pais. Os prenomes e sobrenomes de avós paternos e maternos, o prenome, sobrenome, profissão, endereço, número do documento de identificação do declarante de nascimento, o número da DNV. Os declarantes que não portarem documento de identificação poderão ser identificados na forma do 215, parágrafo 5º do Código Civil, participando do ato duas testemunhas que conheçam e atestem as suas identidades. É aquele caso que a pessoa for conhecida do tabelião e aqui é aplicado analogicamente no registro civil das pessoas naturais. Eu já apliquei uma vez esse caso, a pessoa era presa, não tinha documento nenhum, constava na DNV e eu pedi para ela pegar uma documentação mínima na polícia dessa situação. Tinha um documento com foto, não era oficial, mas ela era muito conhecida, foi feito entrevista e no caso foi concluído de que era a mãe da criança. Os prenomes e sobrenomes, profissão, número do documento de identificação e a residência das duas testemunhas do assento, que não são necessariamente testemunhas do nascimento, mas que ao menos conheçam a mãe e a existência da gravidez, nas hipóteses em que o nascimento tenha ocorrido sem assistência médica, em residência ou fora da unidade hospitalar ou casa de saúde. Os prenomes e sobrenomes, a profissão, número do documento de identificação e a residência das testemunhas do nascimento, cujas declarações foram realizadas após o decurso do prazo legal, dispensado o requerimento, apartado previsto no artigo 46, parágrafo 1º da Lei 6.015 de 73. Número de inscrição perante o cadastro de pessoa física daquele cujo assento se lavra, a naturalidade do registrando. Vale ressaltar que a naturalidade hoje é um critério de escolha dos pais. Eles podem escolher tanto o local que a criança é domiciliada ou aonde nasceu, local do parto. Isso ocorre no momento da declaração do registro de nascimento e não pode ser alterado depois. Então, ela tem a cidade A que ela nasceu e ela mora na cidade B. Ela foi na cidade B registrar e disse que quer que a naturalidade seja da cidade A. É possível? Sim.
Nos casos de diagnóstico de anomalia diferencial de diferenciação sexual, ADS, em recém-nascido, o registrador deverá lançar no termo de nascimento o sexo como ignorado, conforme constatação médica lançada na declaração de nascido vivo. Então vai ser marcado um X, por exemplo, na DNV, de que o sexo é ignorado e assim o oficial vai proceder. O declarante do registro deverá escolher prenome neutro, masculino ou feminino. Enquanto o registrado for menor, qualquer um dos representantes legais poderá requerer ao registrador a verbação do sexo que predominou. Então, a qualquer momento é possível. Qualquer um dos representantes pode requerer, apresentando para tanto laudo firmado por médico com a indicação da inscrição do Conselho Regional de Medicina. Nesta verbação poderá também ser alterado o prenome para adequá-lo ao sexo do registrado. Porém, decorridos 60 dias da data do registro e não tendo realizado a retificação pelos responsáveis, no caso pelos pais, o oficial deverá comunicar ao Ministério Público, por meio da promotoria responsável pelos registros públicos da respectiva comarca, para fim de acompanhamento da situação e tomada de eventuais providências que entender cabíveis, no sentido de assegurar os direitos indisponíveis de personalidade da criança. O registro feito na forma do 37.1 tem natureza sigilosa, que é esse do sexo como ignorado, razão pela qual somente poderão ser expedidas certidões por solicitação do registrado ou seus representantes legais. Outros requerimentos deverão ser encaminhados pelo oficial de registro civil ao juiz corregedor permanente para exame da existência de interesse jurídico do requerente, justamente em proteção à dignidade dessa criança. A naturalidade poderá, então, repetindo, que é o próximo item que eu havia adiantado, do município em que decorreu o nascimento ou o município da residência da mãe ou do pai do registrado ou registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, e a opção caberá ao declarante no ato do registro de nascimento. A lavratura de assento de nascimento será acompanhada do arquivamento em classificador próprio da segunda via da DNV, expedida pela maternidade ou estabelecimento hospitalar, de onde se possam extrair ou conferir os dados do nascido. Ocorrendo o nascimento fora da maternidade ou estabelecimento hospitalar, ou onde não haja expedição de declaração referida no item anterior, o oficial preencherá a declaração, que será assinada pelo interessado, a qual se declarará ciente de que a prática do ato será comunicada ao juiz corregedor permanente. O registro civil, nos 5 dias após o registro de nascimento ocorrido fora da maternidade ou estabelecimento hospitalar, fornecerá ao Ministério Público da comarca também os dados da criança, dos pais e o endereço onde ocorreu o nascimento. Toda criança, como regra, tem que nascer num local, num estabelecimento de saúde. Se a criança nasceu na rua, se ela nasceu em algum outro local, sem assistência médica, o oficial tem que comunicar ao Ministério Público para saber o que aconteceu, para a criança não estar sendo bem tratada, enfim. Em busca, então, da proteção desses direitos indisponíveis dela, é necessário que o oficial, em 5 dias após o registro de nascimento, ocorrido fora da maternidade, então sempre pratique o ato, depois comunica. Então, pratica o ato do registro fora da maternidade, se for o caso de preencher a DNV, e em seguida fornecerá ao Ministério Público, dentro desse prazo, né, após 5 dias da comarca, os dados da criança, dos pais e o endereço onde ocorreu o nascimento. O documento referido no item anterior será arquivado em classificador próprio específico. Trimestralmente, então a cada 3 meses, os oficiais de registro das pessoas naturais comunicam ao juiz corregedor permanente o número dos atos a que se refere esse item. Então, a cada 3 meses tem que comunicar ao juiz se houve ou não nascimento fora do estabelecimento de saúde hospitalar. Nos assentos de nascimento não será feita qualquer referência à origem e natureza da filiação, sendo vedada, portanto, indicação da ordem de filiação relativa a irmãos, exceto gêmeo no lugar e registro das pessoas naturais do casamento dos pais e de seu estado civil, bem como qualquer referência às disposições da Constituição Federal, da Lei 8560 de 92, portarias, provimentos, resoluções ou qualquer outro indício de não ser o registrando fruto de relação conjugal. Então aqui é para evitar qualquer tipo de discriminação indireta. Antes o chamado filho legítimo, só aquele feito no decorrer do casamento. E ilegítimo, aquele que não vinha do concubinato ou de relação que não era a que o Estado desejava, que era o casamento. Dessa maneira, então, o registro ele não pode ser mencionado, o estado civil dos pais, justamente para que não haja essa possível discriminação, bem como feito o registro tardio, por exemplo, em cumprimento ao provimento do registro tardio. Inclusive, em prova, muitas pessoas querem acertar e colocam isso e seria discriminatório. Isso tem que constar na explicação do ato, mas não dentro do assento, que seria discriminatório. Essa referência à disposição da Constituição Federal. Então, de igualdade em filho, eu registro esse filho, tendo em vista, ele nasceu fora do casamento, mas é filho igual.
não posso botar nada disso. Simplesmente registra sem fazer menção a isso. Ou se ele é sócio-afetivo, ou se ele é decorrência de produção de reprodução assistida. Enfim, não mencione. O ato ele tem que ser discreto para evitar essa discriminação ao registrando. No registro de filhos havido fora do casamento ou da união estável, não serão considerados o estado civil nem eventual parentesco dos genitores, cabendo ao oficial velar unicamente pelo atendimento da declaração por eles manifestada e a uma das seguintes formalidades. Caso os genitores compareçam pessoalmente ou por intermédio de procurador com poderes específicos ao registro civil das pessoas naturais para efetuar o assento, do qual constará o nome dos genitores e os respectivos avós. Apenas a mãe comparece com a declaração de reconhecimento ou anuência do pai à efetivação do registro. Apenas o pai comparece, mas munido da DNV com a declaração médica que confirma a maternidade e confirma a reconhecida. Nas hipóteses acima, a manifestação de vontade por declaração por procuração ou anuência será feita por instrumento público ou particular, com firma reconhecida do signatário. No caso de participação pessoal da mãe ou do pai no ato do registro, aplicar-se-á um prazo de 60 dias. Então, se participar o pai ou a mãe, como regra, esse prazo de nascimento é 15 dias, prorrogável, então, por mais 45, dando um total de 60 dias. Quando se tratar de réu preso, terá validade a declaração de procuração anuência em que a assinatura tenha sido abonada pelo diretor do presídio ou autoridade policial competente. Para registro de filho havido na constância do casamento da união estável, basta o comparecimento de um dos genitores. A prova de casamento da união estável será feita por meio da certidão de casamento, certidão da conversão de união estável em casamento, escritura pública de união estável ou sentença em que foi reconhecida a união estável do casal. Nesse caso, então, não serve instrumento particular de união estável para provar a presunção de paternidade. Tem que ser certidão de casamento, certidão de conversão de união estável em casamento, escritura pública de união estável ou certidão ou sentença que foi reconhecida a união estável pelo casal. O reconhecimento de filho independe do estado civil dos genitores e de eventual parentesco entre eles, podendo ser feito no próprio termo de nascimento, por escritura pública, por testamento ou por outro documento público ou particular com reconhecimento de firma do signatário. Pela declaração de nascido vivo, há a presunção, hoje relativa, mas já foi absoluta, de que a mãe que consta na declaração de nascido vivo é realmente a mãe da criança. Ocorre que uma exceção é que a mãe ela pode ser biológica, mas o filho sem decorrência de barriga de aluguel. Dessa maneira, então, ela não seria a mãe. Em casos excepcionais, mediante outras declarações de clínica especializada, se poderia retirar essa maternidade. Mas, como regra, vai ser obedecida a declaração de nascido vivo. O pai, em contrapartida, não pode ser imputada a paternidade a ele sem ele anuir. Então, sendo ele casado, fruto, então, com a apresentação da certidão de casamento ou da conversão de união estável, ou escritura pública atualizada de união estável ou sentença judicial, ele prova que a presunção de paternidade é dele. Então, a mãe, nesse caso, pode utilizar esse documento para provar indiretamente. Ou, sempre que possível, colha a assinatura do declarante, do pai, para evitar qualquer problema. Poderá ser feito o registro de reconhecimento espontâneo do filho pelo relativamente incapaz sem assistência do pai, tutor, curador ou apoiador. Pessoa com 16 anos ou mais pode reconhecer filho, assim como ela pode testar. O reconhecimento de paternidade por absolutamente incapaz, então abaixo de 16 anos, somente será feito por decisão judicial. Filho menor de 16, então, só pode reconhecer por decisão judicial. Sendo a genitora absolutamente incapaz, então ela tem 15 anos, teve o filho, o registro será feito mediante apresentação da DNV ou declaração médica que confirme a maternidade, confirma a reconhecida. Então, nesse caso, ela vai requerer, representada pelos pais, mas ela não vai reconhecer o filho, vai ser imputada a presunção da própria DNV. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. Então, eu não posso chegar, eu quero ser filho do Silvio Santos. Ele tem que concordar com isso. Então, não é qualquer ato que é feito no registro civil. Muito cuidado, tenha cautela para praticar esses atos. Então, a criança, o pai veio registrar a criança, peça documento de identificação com foto. A mãe tem que verificar os documentos da mãe também, para ver se bate com a declaração de nascido vivo, embora haja presunção. Então, cerque-se de cautelas na prática do ato.
Constatada a ausência ou a impossibilidade de apresentação de anuência válida do genitor ou da genitora quando do reconhecimento da paternidade ou maternidade de filho menor, o termo de declaração e os documentos que instruírem serão encaminhados pelo oficial de registro civil das pessoas naturais ao juiz corregedor permanente para deliberação. Então, a mãe pode comparecer no ato, o pai não quer reconhecer o filho, ele não comparece. Ela tem a possibilidade de abrir o procedimento de suposto pai, requerendo então que ela entenda que é pai da criança. O pai, por sua vez, ele pode espontaneamente, em um determinado momento da vida, ir no cartório e reconhecer, mas ele precisa da anuência da mãe, se a criança for menor, ou da própria maior, se assim ele já for. Dessa maneira, ele não pode simplesmente, realmente, é meu filho, fiquei 20 anos sem reconhecer, e sem anuência nenhuma, querer a paternidade da criança. Ou do maior, né? Do nascimento decorrente de reprodução assistida. O assento de nascimento de filhos à vida por técnica de reprodução assistida será inscrito também no livro A, independentemente de prévia autorização judicial, e observará a legislação em vigor nos itens 40 e 41, seja o casal heteroafetivo ou homoafetivo munido de documentação exigida por este provimento. Nas hipóteses de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser adequado para que conste o nome dos ascendentes, sem haver qualquer distinção quanto à ascendência paterna ou materna. Vai colocar filiação, o nome da pessoa. Filiação, nome da pessoa. Então não vai colocar filiação materna nem paterna. Vai colocar uma maneira discreta e colocar o nome dos pais. No caso de doação de gametos ou embriões de terceiro, gestação por substituição e inseminação artificial pós-morte, é indispensável para os fins de registro, além da declaração de nascido vivo, a declaração com firma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução humana em que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por técnica de reprodução assistida, assim como o nome dos beneficiários. No caso de gestação por substituição, também será indispensável para fim de registro a apresentação do termo de consentimento prévio por instrumento público ou particular, com firma reconhecida da doadora temporária de útero, autorizando expressamente que o registro de nascimento da criança a ser concebida se dê em nome de outrem. Na hipótese de gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente, informado na declaração de nascido vivo, então é uma exceção. Na hipótese de reprodução assistida pós-morte, além dos documentos do item 42b, que foi o item anterior, deverá ser apresentado o termo de autorização prévia específico do falecido ou falecida para o uso do material biológico preservado. Então, autorização prévia, lavrado por instrumento público ou escrito particular com firma reconhecida. O conhecimento da ascendência biológica não importará o reconhecimento do vínculo parentesco nem os respectivos efeitos jurídicos entre doador ou doadora e o filho gerado por meio de reprodução assistida. Então, o direito à verdade, ele é admitido, mas isso não importa os efeitos de uma filiação. Todos os documentos referidos nesse item deverão permanecer arquivados em classificador próprio, destinado aos procedimentos no cartório de registro civil. É vedado ao oficial de registro civil a recusar ao registro de nascimento ou emissão da respectiva certidão para os filhos havidos por técnica de reprodução assistida, nos termos dessa subseção, assim como não poderá exigir identificação do doador do material genético como condição para a lavratura do registro de nascimento da criança gerada mediante técnica de reprodução assistida. A recusa prevista no caput deverá ser comunicada ao respectivo juiz corregedor permanente para as providências disciplinares cabíveis. Então, independentemente da convicção religiosa do oficial, ele tem que praticar o ato no exercício da função de acordo com a lei. Então, ele não pode ficar inquirindo mais documentos ou intimidando a pessoa a falar esses dados na qual a lei não exige. Dessa maneira, então, para a gente finalizar esse bloco, vamos para o assento de nascimento de pessoa indígena no registro civil das pessoas naturais. O registro de nascimento de indígena não integrado, então se não tiver não integrado, tem que registrar. Então, o registro de nascimento não integrado é facultativo. No assento de nascimento do indígena, integrado ou não, deve ser lançado ao pedido do apresentante o nome do indígena registrando e de sua livre escolha, não sendo o caso de aplicação do nome com exposição ao ridículo, justamente por causa do respeito à cultura do indígena. No caso de registro de indígena, a etnia do registrando poderá ser lançada como sobrenome a pedido do interessado. Então, é a etnia como sobrenome. Então, eles sempre mudam também no concurso. Cuidado! A pedido do interessado, a aldeia de origem do indígena
e de seus pais poderão constar como informação a respeito da respectiva naturalidade, juntamente com o município de nascimento. A pedido do interessado, poderão figurar com observações do assento de nascimento a declaração do registrando como indígena, a indicação da respectiva etnia. Em caso de dúvida fundada acerca do pedido do registro, o registrador poderá exigir o registro administrativo do indígena, RANI, ou a presença do representante da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Se o oficial suspeitar da fraude ou falsidade, submeterá o caso ao juiz corregedor permanente, comunicando os motivos da suspeita. O oficial deverá comunicar imediatamente à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, o assento de nascimento de indígena para as providências necessárias ao registro administrativo. Então, registra o indígena e comunica imediatamente à FUNAI. O indígena será registrado no registro das pessoas naturais e poderá solicitar, na forma do artigo 57, pela via judicial, a retificação do seu assento de nascimento, pessoalmente ou por representante legal, para a inclusão das informações acima, que é, por exemplo, a etnia como sobrenome. No caso de caso a alteração decorra de equívoco que não dependem da maior indagação para imediata constatação, bem como nos casos de erro de grafia, a retificação poderá ser procedida na forma do artigo 110, que é a retificação administrativa, em cartório. Nos casos em que haja alterações de nome no decorrer da vida, em razão da cultura e do costume indígena, tais alterações poderão ser averbadas à margem do registro na forma do artigo 57 da Lei de Registros Públicos, 6.015, sendo obrigatório constar em todas as certidões de registro o inteiro teor dessas averbações, para fim de segurança jurídica e a salvaguarda dos interesses de terceiro. Então, ele tinha nome X, em decorrência da cultura, alterou para o nome Y. Nesse caso, não é vexatório, justamente porque há que se manter uma rigidez, a segurança jurídica de terceiros com quem contrataram com ele e agora mudou o nome. A pessoa não teria como saber de que é a mesma pessoa. Por isso, tem que constar essa informação. Nas averbações decorrentes de procedimento judicial de retificação e alteração de nome, deve ser observado o benefício previsto da gratuidade, levando-se em conta a situação sociocultural do indígena registrado e interessado. O registro tardio do indígena poderá ser realizado mediante a apresentação do REMI, mediante a apresentação de dados a requerimento formulado pela FUNAI, a ser identificado no assento e na forma do artigo 46 da Lei 6.015, que são os requisitos do registro de nascimento. Em caso de dúvida fundada acerca da autenticidade das declarações e de suspeita da duplicidade de registro, o registrador poderá exigir a presença do representante da FUNAI no cartório e a apresentação de certidão negativa de registro de nascimento do registro das pessoas naturais que tenha atribuição para os territórios em que nasceu o interessado, onde é situada a sua aldeia de origem e onde esteja atendido pelo serviço de saúde. Persistindo dúvida ou suspeita, o registrador submeterá o caso ao juiz corregedor permanente, comunicando os motivos. O oficial deverá comunicar o registro de nascimento imediatamente também à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a qual informará o juízo competente quando constatada a duplicidade para que sejam tomadas as providências cabíveis. Com isso, a gente encerra essa parte do registro civil. No próximo bloco, a gente vai falar sobre publicidade na expedição de certidões do cartório.